Olá, nobres alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula do desenho mecânico. E hoje nós vamos trabalhar sobre os principais tipos de rosca. A rosca é o conjunto de reentrâncias e saliências com perfil constante em uma forma helicoidal que se desenvolve externa ou internamente, ao redor de uma superfície que pode ser cilíndrica ou pode ser cônica. Alguns elementos da rosca. A gente vai ter a altura da rosca, o filete da rosca, o suco, os flancos da rosca, a raiz, que é a parte de baixo, o ângulo do flanco, que nada mais é do que a metade do ângulo do filete da rosca. Nós vamos ter, sim, aí o ângulo do filete a gente vai destinar a letra grega alfa. E o ângulo do flanco, que é a metade de alfa, vai destinar a letra grega beta. E temos a crista, que também é interessante observar que se a gente não quebra essa crista, ó, ela teria essa pontinha aqui, e quando fosse colocar o parafuso na rosca, essa extremidade aqui ia encostar na raiz e, consequentemente, travar. Por isso que tem que ter esse desgaste aqui em torno de 1/8 do passo, essa dimensãozinha que é retirada da crista do filete. Nós temos aqui o diâmetro maior, o diâmetro médio, que é o diâmetro primitivo, e o diâmetro menor, que é o diâmetro da raiz. Ó, o diâmetro da raiz, o diâmetro da crista. E temos o ângulo da rosca, o ângulo do chanfro, quando se trata de rosca com perfil triangular, e o passo, que é a distância entre duas cristas consecutivas. Como eu falei, ó, aquela cristazinha é 1/8 do passo. O passo é a distância entre dois filetes consecutivos. A raiz já não é mais 1/8, a raiz é 1/4 do passo. Diâmetro da raiz, ou diâmetro menor, diâmetro primitivo, que é o diâmetro médio, e o diâmetro maior, que é o diâmetro da raiz. Observe que esse diâmetro maior aqui é menor um pouco do que o diâmetro do tarugo, né? Ele vai ter um diâmetrozinho um pouquinho menor. Entradas. As roscas podem ter uma ou mais entradas. Quando é necessário um avanço mais rápido do parafuso ou da porca, aumenta-se o número de entradas. Avanço, a distância percorrida pelo parafuso ou porca em relação ao eixo quando a gente dá uma rotação. E rotação é a volta completa do parafuso ou da porca em relação ao seu eixo. Se a porca é de uma entrada, o avanço é igual ao passo. Passo é a distância entre dois filetes consecutivos. Então, temos aqui, ó, o passo sempre vai ser a distância entre dois filetes consecutivos. Se o parafuso tiver uma entrada apenas, quer dizer que quando eu der uma volta completa, uma rotação completa neste parafuso, ele vai avançar exatamente igual ao passo, porque ele só tem uma entrada. No momento que eu tenho um parafuso com duas entradas, o passo continua sendo a distância entre dois filetes. Entretanto, na hora que eu der uma volta completa, uma rotação, em vez de eu andar apenas um passo, eu vou ter um avanço de 2 passos. Por quê? Porque eu tenho dois filetes paralelos se desenvolvendo em torno do cilindro. Já quando eu tiver 3 entradas, o passo é a distância, continua sendo a distância entre dois filetes. Entretanto, na hora que eu der uma rotação completa, eu vou obter um avanço de 3 passos.
Rosca, para a rosca com uma entrada à direita, podemos representar da seguinte forma. Então, a rosca vai ser representada aqui, ó. Eu vou ter esse parafuso com a rosca, isso daqui é uma forma de representar. Se for a rosca esquerda, representa da mesma forma. A única coisa que eu tenho que dizer, ó, é esse símbolo, como se fosse uma raiz, e dizer a esquerda, e se ela tem 2, 3, 4 entradas. Se eu for a rosca direita, não preciso dizer que é direita. Agora, se eu for esquerda, eu tenho que indicar que é a rosca esquerda. Sim, professor. E por que eu preciso de roscas com 2, 3 entradas? Por exemplo, quando eu quero montagem e desmontagem muito rápida, carro de Fórmula 1, aquela porca que, quando você tira a porca, ela tem umas 4 entradas, porque você só dá uma volta e já pega 4 filetes. Uma volta completa pega 4 filetes. E a roda está fixa. E eu ganho muito tempo. Em vez de dar 4 voltas, eu vou dar só uma. Rosca direita, o parafuso ou a porca avança quando eu giro no sentido horário, que é o mais comum que a gente encontra. Está aqui a representação, é um círculo com a linha cheia e média, e a rosca com um círculo com um torno de 3, um pouco mais de 3/4, com a linha fina. Essa é a representação do parafuso, e aqui a representação da porca. Observe que no parafuso, o diâmetro mais fino é o diâmetro interno. Esse diâmetro mais grosso é o diâmetro externo. Na porca é invertido. Ó. O diâmetro mais grosso, completo, é o diâmetro interno. O diâmetro menor. Por quê? Porque a rosca é feita na peça. Então, o diâmetro maior, vai ser o diâmetro de quem? Do sulco na porca, que é invertido, né? Que eu vou abrir a rosca da porca, ela vai retirar material aqui. Então, esse tracinho aqui, esse círculo com 3/4, um pouquinho mais de 3/4 fino, vai ser o diâmetro maior da porca. Inverte essa situação. Rosca esquerda, o parafuso ou a porca avança quando eu giro no sentido anti-horário. E aí você vê que a representação não tem diferença nenhuma. Eu tenho que fazer a indicação quando é rosca esquerda ou direita. Está aqui, ó, a rosca direita. Quando eu for girar no sentido horário, ela tende a entrar. Quando eu giro no sentido horário, ela vai tender a sair quando for a rosca esquerda. Aqui eu tenho as representações da rosca triangular, quadrada e trapezoidal. Se a gente olhar direto, assim, rapidamente, não vai observar quase diferença entre a trapezoidal e a quadrada, mas se a gente fizer o perfil, vai observar aqui que a rosca triangular forma um triângulo. A rosca quadrada, como o nome já está dizendo, os dentes ou os filetes são quadrados. E a rosca trapezoidal forma um trapézio. Nem é triângulo, nem é quadrado, é um trapézio. Que também vai ter o diâmetro interno, o diâmetro externo e o passo. Convencionalmente, a gente vai ter a rosca triangular representada desta forma. Ó. O diâmetro maior e o diâmetro interno. Com o diâmetro maior, a rosca cheia média, e o diâmetro menor com a rosca mais fina. Observe que na rosca triangular tem esse chanfro de 45 graus, onde se encontra a rosca mais fina, o traço mais fino com o traço mais grosso, 45 graus. Na representação de um furo roscado, aqui eu tenho a linha tracejada e a linha grossa do diâmetro interno. O diâmetro interno aqui, no caso o diâmetro menor, é exatamente esse diâmetro. E o diâmetro maior é esse diâmetro aqui. Essa linha aqui é tracejada e essa daqui é a linha cheia. Se eu vou fazer um perfil com rosca especial trapezoidal ou quadrada, é interessante fazer essa representação aqui, ó. E aí, ou faço assim, ou eu indico que é uma rosca trapezoidal. A grande diferença aqui, ó, é que não existe chanfro na rosca trapezoidal ou quadrada. É desse jeito que a gente representa.
Tipos de rosca. Se a rosca é uma rosca triangular, ela vai ser para fixação e união de peças. Por exemplo, a roda de um carro. Se ela tem uma rosca, se eu vou ter uma rosca trapezoidal, eu vou para movimentos uniformes. Por exemplo, uso de máquina, ferramenta como torno, fresa, aqueles macacos de elevar carro, é tudo com essa rosca aqui. Se eu preciso de uma rosca redonda, vou utilizar ela principalmente em diâmetro sujeito a grandes esforços. Onde é que eu vou encontrar isso? Material, equipamentos ferroviários. Temos também exemplo de rosca redonda na lâmpada, né? Edison criou a sua rosca, a rosca para usar em lâmpada, que é a Thomas Edison. Além de criar a lâmpada, criou também o tipo de rosca. Rosca quadrada é quando eu tenho grandes esforços e choque, tudo junto, esforços e choque. Prensa e moças, né? A gente já tem aquelas moças lá do laboratório, vocês observam que a rosca dela é quadrada. Mas se eu quiser uma rosca dente de serra, é quando eu tenho esforço principalmente num sentido só, que é utilizado em macaco de carro, em catraca e assim por diante. Então, aqui tem essas aplicações das roscas, que eu, com certeza vai ser a terceira questão do quiz que eu vou colocar. E aqui, como é que eu vou trabalhar as cotagens de indicação de uma rosca? Se eu tenho essas roscas aqui, ó, o Whiteworth pode ser fina, normal, fina ou para cano. Como é que eu, se eu boto Whiteworth, só preciso colocar que saber que ela tem 55 graus e a representação, ó, se eu digo que é 1 polegada, já subentende que é Whiteworth. Por quê? Porque se eu for colocar 25 milímetros, já sei que é métrica. Portanto, a Whiteworth dispensa a indicação se ela for uma rosca normal. Para roscas normais com diâmetro de 1 polegada. Então, é dispensável o uso do símbolo W, se for a rosca de 1 polegada ou mais. Se for menos, aí a gente pode botar esse Wzinho para facilitar o entendimento. Via de regra, coloca o W e o número de filetes por polegada. Aqui outro exemplo. W, 1 polegada e 10 filetes. Então, é W, 1 polegada e 10. Quer dizer que é uma rosca de 1 polegada, Whiteworth, com 10 filetes por polegada. A rosca métrica, M16, é uma rosca métrica, possui 16 milímetros o seu diâmetro. E o filete? O filete a gente tem que medir, se vai ser 1 milímetro, vai ser de 1 milímetro, de 2, de 3, aí a gente pode medir. Rosca métrica fina. Então, aqui está dizendo que a rosca métrica com um diâmetro de 60 e passo de 4, quer dizer, 4 milímetros. E aí vai ter essas roscas. Rosca sai para automóvel, trapezoidal. E aqui, como é que eu vou chamar ela? Ó? A sigla da rosca, que vai estar antes da indicação do diâmetro. Então, quando eu tenho uma rosca quadrada, quad 36, quer dizer que é uma rosca quadrada com diâmetro de 30 e passe de 6 milímetros. Essas daqui vocês vão precisar, por quê? Porque vai ter uma atividade que vocês vão fazer o desenho representando as roscas. Qual a diferença, então, da rosca triangular Whiteworth da rosca métrica? O ângulo do filete. Na rosca métrica, o ângulo é de 60 graus e na rosca Whiteworth de 55 graus. Quando a gente trabalha na tornearia, tem um dispositivo, um equipamentozinho chamado escantilhão. O escantilhão da rosca métrica é de 60 graus e o escantilhão da rosca Whiteworth de 55. Ele serve para a gente, na hora que está usinando, olhar como gabarito para afiar a ferramenta e verificar que ele vai ter essa angulação, produzir um filete com essa angulação. Tá ok? Até breve.